Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Apocalipse capítulo 19. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Agora algumas pessoas se ofendem com a nossa maneira de adoração. A única maneira que você pode saber como adorar é de acordo e pelo Espírito, através da palavra. E diz aqui que houve uma grande multidão, como a voz de muitas águas. Então era a voz de grandes trovões. Sabe como que um trovão soa? E todos diziam: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Esta multidão não será uma multidão acanhada. E diz no versículo 7: regozijemo-nos e alegremo-nos. O céu não tem casas mortuárias ou funerárias. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mais uma passagem encontrada no livro de Ruth, no capítulo 3, começando com a primeira palavra deste versículo. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz como cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Eu quero usar como título hoje: prepara-te. Tirado, parafraseando de alguma maneira, da passagem de Apocalipse e da passagem do grande livro de Ruth. Prepara-te. Vamos abaixar nossas cabeças, por favor. Pai Celestial, enquanto nós estamos aqui de pé nesta noite, nós lhe pedimos que não possamos dizer nada que vai ser impedimento ao teu Espírito Santo. Ajude-nos a guardar nossa língua e coração. Eu oro, ó Deus querido, que somente aquilo que o Espírito Santo quer que seja dito e feito, seja dito e feito. Eu oro por estas pessoas aqui, e eu oro por aqueles que estão assistindo pela televisão. Querido Deus, que eles sejam agitados, abençoados, encorajados e exaltados, e que eles se preparem. E eu peço a sua ajuda na pregação e na ministração desta mensagem, não somente para a minha própria pessoa, mas aqueles que ouvirão e receberão, e eu lhe peço tudo em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Estes são dias de preparação em que vivemos. Eu nunca senti isto mais forte do que eu sinto hoje. Eu nunca senti isto mais forte do que eu sinto hoje. Tempos de preparação. Você pode sentir, você pode experimentar. Há uma urgência sobre as notícias dos jornais. Há um clamor pelo Espírito Santo. Prepare-se, Jesus está voltando. Você pode sentir,
no grande mover de Deus. E eu fico empolgado com o irmão Hall, estava dizendo, amanhã após manhã, eu nunca vi Deus se mover como Ele está se movendo hoje. Eu nunca vi o mover e o operar do Espírito Santo como hoje. Não há nenhuma pessoa neste lugar, eu acredito, possivelmente nenhum pela televisão, que pode dizer que já viu tantas pessoas vindo para Jesus como eles estão vindo hoje. É um tempo de preparação, não para o mundo ser explodido pelas explosões proverbiais, não para que o mundo seja ensombrado pelo caos, pela iniquidade e a maldade que virá, mas os melhores dias estão chegando, porque Jesus está chegando. Ele está nos preparando, o céu está se preparando para os santos. Haverá um tempo que chegaremos em casa muito em breve, pode acontecer a qualquer momento. E eu não estou buscando um buraco no chão, eu estou procurando um buraco no céu. Aleluia! Eu não estou nem buscando o chefe, mas eu estou buscando o ajudador. Eu não estou buscando o anticristo, mas o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Mestre. Eu estarei lá quando os santos marcharem, aleluia, lavado no sangue do Cordeiro, vestido com linho fino, que é a justiça dos santos. Quando você volta para o Antigo Testamento, existem tantas alegorias, tantos tipos, tantas sombras, tantas imagens do que Jesus trouxe para nós na Nova Aliança, no Novo Testamento. A história de Ruth é um tipo e uma sombra, em história e alegoria. Eu realmente não sei se Deus queria que ela retratasse ou mostrasse isto, mas mostra. Ela retrata lindamente esse tempo de preparação. Preparai-lhe para aquilo que eu te falo hoje. Talvez se você estivesse à procura de um livro de prosa, um livro de beleza, um desenho simétrico, uma história de amor, uma direção de Deus, provavelmente não existe nenhum na totalidade da Bíblia que seria um retrato maior do que o livro de Ruth. Ruth era uma pequena moabita, já era amaldiçoada, a maldição do Deus Todo-Poderoso sobre a sua nação e o seu povo. Um homem moabita não podia entrar no tabernáculo, nem mesmo era permitido estar no átrio externo, amaldiçoado por Deus por causa da iniquidade e da maldade. É claro que isso só dizia respeito ao homem e não à mulher. Eu quase que estou pulando a minha mensagem hoje. A Bíblia nos diz que Noemi e Elimeleque, o seu marido, eles experimentaram uma seca e estranhamente na terra do pão. E é o que Belém significa. E é onde eles moravam, em Belém, a terra do pão. E ao invés de confiar em Deus, eles foram para a terra de Moabe. Ficaram lá quase 10 anos. E quando Noemi, aquela linda e bela mulher, eu digo isto significando em espírito, bela em caráter, bela em fome e desejo de Deus. Quando ela chegou em Moabe, durante um período de tempo, seus 2 filhos se casaram com 2 moabitas. E Ruth era uma delas, e Orfa era a outra. Mas tragédia após tragédias, Mara tornou-se o seu nome, significando amargura, porque ela perdeu seus filhos e perdeu seu marido. Ela se encontrou em uma terra estranha, em um país estranho, com 2 meninas que também perderam seus maridos. E lá na amargura da sua tristeza e dor, ela havia ouvido que agora havia pão de volta em Belém. Ela tinha ouvido que Deus havia visitado a sua terra e ela estava indo para casa. Fazia muito tempo.
E ela diz para essas duas meninas, na verdade eu acho que 4 vezes. E é uma lição tremenda que eu pensei muito sobre isto. Ela disse para as duas meninas: eu vou voltar para a minha terra, a minha casa. Abaixe um pouco, por favor. Você vai voltar para a sua família e para o seu povo. 4 vezes. Eu não estou fazendo uma declaração agora, eu só estou fazendo uma pergunta. Eu me pergunto às vezes, nós evangelistas, eu imagino às vezes, será que nós pouco a pouco caímos no molde de fazer a entrada do reino tão grande que qualquer um pode entrar? Agora espere um momento. Eu sei que na teologia isto é verdade, mas suponho que o ponto que eu quero fazer é o seguinte: às vezes nós prometemos tanto no temporal para a pessoa que vem para Deus, que eles na verdade não sabem aonde estão entrando. Eu imagino se somos culpados disto às vezes. Curiosamente, quando você estuda a vida e o ministério de Jesus Cristo, Ele nunca pediu a ninguém que viesse para Ele. A mesa estava bem espalhada e eles foram convidados a participar. E aqui a alegoria do Espírito Santo na vida de Noemi, de que de alguma forma era um tipo do precioso Espírito Santo. Estranhamente, 4 vezes diz para estas meninas, e eu sei que existem razões naturais, porque elas não deveriam ou deveriam ter feito isto. Não tinha nada. Ela estava falida, destituída. Não tinha como cuidar destas meninas que estavam com ela. Então, fique, ela disse, volte para os seus deuses, a sua adoração pagã. Orfa, a cunhada de Ruth, fez isto. Ela foi embora. Foi a pior decisão de sua vida. Ela estava nos limites. Ela estava no limiar da vida eterna. Ela teve uma oportunidade que vários milhões teriam dado qualquer coisa para ter tido, e eu não acho que ela foi capaz de entender. Eu não sei o que se passa nas mentes dos seres humanos, eu não sei o que passa em sua mente, mas às vezes as nossas mentes, eu penso, estão lotadas do mundano, com a insignificância, com o carnal, com o temporal, que não podemos ver o eterno. Não podemos entender o que Deus realmente está tentando fazer. Nós perdemos porque estamos olhando para o presente. Mas Ruth, ela fez essa declaração clássica, que é uma das mais belas registradas na totalidade deste livro. Ela virou-se para a sua sogra Noemi e disse: para onde tu fores, irei eu também. Uma das maiores declarações jamais feitas na totalidade da palavra de Deus. Aonde tu fores, irei eu também, e aonde deitardes, deitarei-me também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morrerás, eu morrerei, e ali serei enterrada. O Senhor faça isso comigo, e muito mais, se a morte não for contigo e comigo. Que declaração! É isto que você diz, fechar a porta atrás de você. Agora eu vou fazer uma declaração aqui. Eu falei que eu ia fazer uma pergunta, agora eu vou fazer uma declaração. É isto que é necessário para ir para o céu. Só isso, meu amigo. Olha, essas besteiras, eu não sei como, metade certo, metade errada, não vai dar certo. Nós temos muitas pessoas que estão na igreja hoje servindo como diáconos, como professores de escola dominical, pregando no púlpito, pregando sermões de pessoas que são membros de igrejas por anos, que são muito religiosas, que nunca na verdade fizeram esta busca da alma. Aonde quer que fores, irei eu também. Aonde deitares, eu me deitarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus.
Eu quero que você saiba que ela estava falando de deixar tudo para trás em Moabe, e é isso que você tem que fazer. Você vai ter que deixar Moabe para trás. Você vai ter que deixar os deuses pagãos, você vai ter que deixar todos os seus amigos, você terá que deixar todas as coisas, e eu sei que isso é um problema. Veja, esta é a batalha que os homens lutam dentro de sua alma. Eles não querem desistir disso, não querem desistir daquilo, não querem desistir do outro. Você vê, Ruth não sabia o que estava por vir. Ela não sabia, eis uma sogra que não tinha nada. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. Ruth não sabia o que Deus tinha preparado para ela. E você não pode entender isso nesta noite, mas você tem que tomar uma decisão. Senhor, eu não sei para onde você vai me guiar, para onde eu vou, eu não sei qual vai ser o resultado final, mas aonde o Senhor me dirigir, eu vou, aonde fores eu irei, aonde se hospedar eu me hospedarei. O Senhor será o meu Deus e eu serei o seu povo. Glória a Deus. É isto, esta é a história. É meio difícil, não é? É meio estreito, é meio direto ao ponto. Não tem meio termo, não tem desculpas. Apenas estabelece e diz, é isto aqui. Muito bem. Agora, quando elas voltaram a Belém, Noemi, destituída, sem saber o que fazer, chamou a sua bela nora para o seu lado. E alguém pode perguntar, como você sabe que ela era bela? Porque o nome Ruth em hebraico significa linda. Ela provavelmente era uma jovem tão encantadora como nenhuma outra. Ela era muito linda. O seu próprio nome significava linda. E a sua sogra a chamou e disse, muito bem, agora nós estamos indo, vamos morrer de fome, vamos fazer algo e temos que fazer algo. Então a lei de Deus para cuidar do pobre era totalmente diferente da lei hoje nos Estados Unidos, que o presidente Reagan está tentando mudar. Os Estados Unidos quase vai à falência, pagando para as pessoas não trabalharem. Quase que nós falimos. Quase chegamos ao fim da linha. O valor do dólar vale 10 centavos simplesmente porque as pessoas recebem o cheque do bem-estar, recebem o cheque do governo, cheque de assistência, o cheque isto e cheque aquilo. Graças a Deus que você recebe cheque se você precisa. Mas a lei de Deus era diferente. Deus disse, se você não trabalhar, você não come. Está muito claro, não é? A lei de Deus diz, você não vai sentar na varanda e fumar um cigarrinho, e limpar sua cerveja e o seu vinho, e fumar a sua maconha e suas drogas, e receber um cheque todo mês. E isto não é bom. O presidente Reagan está tentando mudar isto tudo, e ele está lutando contra todo o inferno. E eu oro que ele vença. Porque eu estou cansado do meu imposto, comprar vinho e uísque, e comprar drogas, e comprar maconha, e tudo isto. Eu estou cansado disso. Eu creio que devemos fazer tudo o que podemos para ajudar aqueles que não têm dinheiro, aqueles que precisam de ajuda. Mas o preguiçoso tem que morrer de fome. Você vê como eu fico nervoso com estas coisas. Mas sabe qual era o plano de Deus para o bem-estar naqueles dias? Deus disse para todos os fazendeiros, agora, quando você colher a colheita, não colha os cantos do campo. Deixe os cantos do campo lá, para as pessoas que não têm dinheiro. Pode ir lá e eles podem pegar, colher o que está no canto, e aquilo que cair pelos segadores, eu não digo grandes quantidades, mas um pouco, deixe lá para eles poderem pegar também. Mas Deus não entregou a eles, eles tinham que ir lá e eles tinham que pegar. E você sabe, eu vou dizer algo que provavelmente eu vou me arrepender. Você sabe por que a maioria dos cristãos obtém pouco de Deus? Isto vai chocá-lo.
Não é por falta de fé, não é porque eles não acreditam, não é porque eles não acreditam na palavra, é porque eles simplesmente são preguiçosos. É um fato, é incrível. Eu admito isso, é muito trabalho. Quando você pede alguma coisa para Deus, você pede intercedendo. Olha, é muito trabalho. Eu vou te dizer outra coisa. Sabe por que a maioria das igrejas, olha, não todas, mas a maioria não cresce, não importa o tamanho das instalações que eles têm, simplesmente porque o púlpito é preguiçoso. Preguiçoso. O pregador tem que jogar golfe. Ai, Senhor, eu não estou dentro disso, eu não aguento mais. Eu quero te dizer, isto não é um negócio para mocassins. Deus não chamou mocassins para a colheita, Ele chamou trabalhadores para a colheita. Trabalhadores, trabalhadores, trabalhadores. Eu quero que você veja esta menina agora. Deus tem a mão dele sobre tudo isto. Não existem acidentes com Deus. Deus não está correndo no céu perguntando para o Gabriel: está tudo bem lá embaixo? Está tudo bem? Algumas pessoas agem assim, mas ele não. Ele tem tudo debaixo do controle. Olha, por favor, John, me perdoe por falar de você de novo, mas eu estou tão cansado das pessoas falarem daquele computador lá em Bruxelas. Todo mundo disse: aí é a besta, essa é a marca da besta. Ah, por favor, o que isso tem a ver com o que você diz? Tem o seguinte: Deus tem tudo debaixo do seu controle. Deixe o mundo fazer o que quiser fazer, o inferno fazer o que quiser fazer, os demônios fazerem o que querem fazer, o diabo fazer o que quer fazer. Deus está no controle, Ele controla tudo. Deus ainda está no seu trono e o céu não está falido. Glória! Ele está vigiando tudo. Ele está guiando as coisas nessa terra. Ele está planejando, seu plano não falha. Eu vou te dizer por que não vai falhar. Nós temos muitos cristãos correndo como se a igreja fosse morrer. Meu querido, a igreja está tão forte hoje como nunca esteve antes na história do reino de Deus, como uma igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E aqui está esta bela garota, seus olhos como os olhos de uma pequena gazela, o seu rosto como um pêssego. Pequena, linda. Lá fora com suas mãos brancas como lírio, curvando-se até machucar as suas costas, pegando milho, trigo na verdade, pegando trigo do chão. Eu lembro quando a Francis e eu começamos no tempo integral, na obra evangelística. Eu posso comer qualquer coisa. Eu tenho um estômago como um ferro fundido, mas numa conferência de 2 semanas eu comi frango 27 vezes. Ai, ai. Eu comi frango assado, frango frito, frango ensopado, até frango cru eu comi. Churrasco de frango. Eu me lembro no último sábado, eu estou falando sério agora. Olha, Senhor, me ajude. No último dia da reunião, fomos para a casa de outras pessoas abençoadas, preciosas, e eu disse: ó Deus, que seja outra coisa a não ser galinha. Oh Senhor, eu disse que seja costelinha de porco, mortadela ia ajudar, qualquer coisa, mas eu não posso mais ver frango. E na minha mente estava nha, 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 nha. Mas eu estava no jardim, numa mesa de piquenique, e eles disseram: é hora de comer, vamos nos assentar. E eu fui. E a moça me disse: irmão Swaggart, eu fiz o seu prato favorito. Churrasco de frango. Eu puxei ele de lado. Oh, glória.
Meu Senhor, eu me lembro o primeiro hotel que nós ficamos, eu me lembro onde foi, onde era a cidade, eu pensei que tínhamos morrido e ido para o céu. Eu estou falando sério, eu não estou brincando. Nós ficamos em tantos hotéis meia boca. Meu Senhor, tem misericórdia. Eu olho hoje, nós temos 5 trailers cheios de equipamentos, e eu penso no que nós tínhamos. E olha, Deus não brinca com você, é isso que eu quero falar para você. E eu espero que nesta conferência Deus me ajude. Olha, Ele não brinca com você. Ruth tinha que estar na progenitura do nascimento do Messias. Esta menininha estava na sua linhagem de sangue, trazer Jesus Cristo para o mundo. Porque o seu tataraneto tinha que ser Davi, o rei de Israel. E no entanto, Deus a deixou sair e reunir o trigo, machucar as suas costas. E eu quero que você saiba que ela fez. Ela nunca reclamou, ela nunca disse uma palavra, ela estava feliz em fazê-lo. E ela voltou naquela noite, ela tinha um avental cheio de trigo, ela estava feliz e disse para sua sogra Noemi, ela disse: aonde você foi pegar o trigo? E ela disse, e a escritura usa o termo, e eu amo, está no 2º capítulo, e diz: aconteceu por sorte, no 3º versículo, que parte do campo era de Boaz. Agora este termo, e aconteceu por sorte, quer dizer que por sorte, olha só, este é um termo que o Espírito Santo quis usar, mas não foi por acidente. O Espírito Santo estava preparando esta menina em todos os passos. Ela não conhecia Boaz, não conhecia ninguém, e ela viu o campo lá, e entrou no campo e começou a recolher o milho, pegar tudo que ela precisava, e o Espírito Santo a levou. Se você permitir o Espírito Santo, Ele vai te guiar todos os passos, Ele vai guiar todo o fôlego, Ele vai guiar todo o seu caminhar, Ele vai guiar todo o seu momento e vai vigiar você quando você dormir. O Espírito Santo será o seu mestre, o seu guia. Não existe acidentes com Ele, não existe por sorte, Ele vai te guiar. Glória a Deus, vai te guiar. E ela diz: eu fui a um campo pertencente a um homem chamado Boaz. E Noemi disse: o quê? Boaz? Porque ele é tão rico quanto Rockefeller. Oh, meu amigo, acertamos na loteria. Acertamos na loteria. Eu não te contei porque, olha, ela havia vendido a sua herança. Brevemente eu vou falar sobre isso. Ela vendeu a sua herança, e cada 50 anos, o ano do jubileu, todas as famílias que haviam hipotecado a sua herança tinham o direito de redimi-las. E Boaz era um parente redentor, não mais próximo, mas próximo do mais próximo. O Espírito Santo trabalhou maravilhosamente, e Noemi disse: nós vamos pegá-lo. Nós vamos pegá-lo, e eu vou te dizer como que a gente vai fazer isso. Meus amigos, se você acha que você propôs para sua esposa, você é louco. Você pode ter dito as palavras, mas ela colocou a armadilha. Aleluia, Deus. Você não pode vencer uma mulher, é impossível. E Noemi disse: nós vamos pegá-lo. Ele é tão rico, e ele era dono da metade do país. Ele tem mais dinheiro e riqueza que ele sabe o que fazer, e você será a esposa dele. Você vai ter tudo o que você quer. Vivemos na pobreza por muito tempo, glória a Deus, acertamos na loteria. Aleluia. Você pode dizer: eu estava contando as galinhas antes dos ovos. Tudo bem, isso é fé. Glória a Deus, ela estava crendo em algo, ela não tinha as mãos, mas pela fé ela já havia recebido. Agora eu disse tudo isso, essa é a minha introdução para esta mensagem. Ela disse o seguinte para Ruth. No 1º versículo do 3º capítulo ela disse: não tenho de procurar descanso
Em outras palavras, tivemos problemas e dificuldades, mas não procurarei descanso. Ela, na essência, era um tipo do Espírito Santo. E eu quero que você saiba que o Espírito Santo está querendo o seu bem. Agora, às vezes, ele vai te guiar. Olha, a Ruth foi para um campo machucando as costas e era para o seu bem? Sim. Um dos maiores enganos que um crente pode fazer é pensar que o sucesso, ou a vitória, ou o nome que você quiser, é quanto dinheiro você tem, ou quão grande é o seu cartão de crédito, ou a casa que você mora, ou quão finas são as roupas que você usa, ou esse tipo de coisas. Isso é importante, mas o Espírito Santo não olha para isto assim. O Espírito Santo está desenvolvendo o seu homem interior. O Espírito Santo está desenvolvendo você de acordo com um padrão estabelecido, e ele não tem nada a não ser o bem para você. Ela era um tipo do Espírito Santo e ela disse: não te tenho de procurar descanso. Ele está buscando o seu bem. O plano de Deus está trabalhando para o seu bem. Ele disse: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu estou aqui para te dizer nesta noite, meu jovem, se você segurar na mão de Jesus, se você dizer não para as astutas ciladas do diabo e os caminhos deste mundo, e mesmo que você não entende e parece que é algo solitário, se você seguir a Jesus Cristo, Ele vai te dar os desejos do teu coração, Ele te dará felicidade, Ele te dará paz, Ele te dará alegria, Ele vai te dar riquezas como você nunca conheceu em toda a sua vida. Ele está buscando o seu bem. Glória a Deus. Aleluia. Então ela disse, primeiro, agora ela está dizendo para ela como conseguir um marido. A igreja hoje está sendo preparada para se encontrar com Jesus. E a primeira coisa que Noemi disse à sua linda nora Ruth foi: lave-se. Isso não quer dizer que a menina não sabia qualidades higiênicas, não é isto. Ela estava dizendo: você vai ficar sem mancha. Lava-se. Agora, cada um de vocês, quando você veio para Jesus, aqueles de vocês que estão assistindo pela televisão, se você veio para Jesus Cristo, você experimentou a lavagem da regeneração. Ele te limpou a sua vida, os seus pecados. Ele lavou você com seu sangue precioso. Você experimentou isto. Mas agora, depois de você vir para Jesus, você ainda precisa repetidamente se lavar várias e várias vezes. Eu não quero dizer ser salvo várias vezes. Eu quero dizer, você tem que viver em um mundo poluído e sujo. Eu quero dizer, você está se esfregando com tudo que Satanás tem. E muitos de vocês aqui, você está trabalhando ao redor de pessoas que usam palavras profanas. Outros de vocês, você escuta aquelas piadas sujas, e você está no meio de tudo aquilo o dia inteiro. E por isso você precisa desta conferência. Você veio para cá. Você poderia ter ido pescar, você poderia ter ido num lago, em algum lugar, ou numa praia, mas você veio aqui para estar na igreja às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 2:30 da tarde, 7:30 da noite. O mundo pensa que você é louco, mas você está vindo aqui para receber um batismo com o Espírito Santo, para se lavar. Lavados. E eu vou lhe dar uma pequena sinopse do exemplo do Antigo Testamento da lavagem e do Novo Testamento de se lavar. Quando Deus deu a Moisés o modelo para o tabernáculo, primeiro havia o altar de bronze. Então, logo atrás, havia a pia de bronze. A palavra pia em hebraico quer dizer banhar-se, lavar-se. Isto estava no lado exterior. Se você entrasse no lugar santo, à sua esquerda, havia o castiçal de ouro, lindo, que um item custaria mais de $1 milhão para construir, e foi batido de um pedaço de ouro. E me disseram, eu não sei se é verdade, que não há nenhum artesão na terra hoje que pode fazer esse trabalho. Deus deu para Bezaliel sabedoria para como fazer isto. Bem à sua direita, quando você entrava no lugar santo, e é claro, só o sacerdote podia entrar, havia a mesa de pães asmos. E bem no meio, entre o castiçal e a mesa de pães asmos, bem na frente, havia a arca do incenso.
E aí havia o grande véu com os querubins sobre ele, escondendo o Santo dos Santos. E naquele Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança feita de ouro puro. O lugar era sagrado, tão sagrado, porque os querubins olhavam para baixo para o propiciatório. Dentro daquela arca havia a Arca da Aliança. Olha, que eu me lembro agora, havia as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, o decágulo. Havia a vara de Arão que floresceu e um pedaço de maná, só isto. Aqueles querubins olhavam para baixo, para o propiciatório da lei quebrada, pois cada uma daquelas leis haviam sido quebradas. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não terás falso testemunho, todos são culpados. E uma vez por ano, o grande sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aplicava o sangue no propiciatório. Então, quando os querubins, os que clamavam Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, diante do grande trono de Deus, enquanto eles olhavam para a lei quebrada, dizendo que o homem é culpado, eles olhavam para o sangue, que era um tipo do Messias vindouro. Agora, quando estes sacerdotes, em seus afazeres diários, deixa eu te dizer uma coisa, meus senhores, se você não sabe, alguns de vocês sabem, esta grande salvação tem sido um processo caro. Tem sido um processo tão caro que confunde a mente. O dia que Jesus morreu no Calvário como Cordeiro de Deus, pelos pecados do mundo, mais de 200 mil pequenos cordeiros foram oferecidos no sacrifício na época. Isto aconteceu, e todos os dias da expiação, especialmente, em todos os anos, isso aconteceu por centenas e centenas e centenas de anos. Um processo caro. Quando aqueles sacerdotes, entrando e saindo do lugar santo e pegando aqueles pães frescos toda manhã e cortando as mechas do candelabro toda manhã e toda noite e aplicando óleo fresco, eles entravam na terra. Não havia como você entrar naquele chão do tabernáculo. Eles caminhavam na terra e seus pés ficavam sujos, suas mãos sujas, e todas as vezes que eles passavam por aquela pia de altar cheia de água, era muito grande, não sabemos, eles eram ordenados pela lei de Deus lavar os pés e lavar as mãos. E se eles fossem lá 50 vezes por dia, eles tinham que lavar 50 vezes, lavar até o cotovelo e lavar os pés quando entravam naquele lugar santo. Deus disse: se você não fizer isso, você vai morrer. Você e eu caminhando em um mundo sujo e poluído. Mesmo que não pecamos dentro de nós mesmos, mas há uma imundícia ao nosso redor. Essa é a razão pela qual você precisa estar na igreja na quarta noite. Você precisa estar na escola dominical. Esta é a razão que você não pode perder o culto de domingo à noite. Você tem que estar nas conferências. Eu sei que você está ocupado. Tudo no mundo está acontecendo, exige a nossa atenção, chamando a nossa atenção. Mas você precisa de lavagens várias e várias e várias vezes. Tudo bem, vá para João, Novo Testamento, Jesus, última ceia, bem antes. Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando-lhes uma lição, mas ele volta para aquela pia de bronze. Eu vou te ajudar com uma coisa aqui hoje. Quando ele chegou a Pedro, Pedro disse: você não é digno de lavar os meus pés. Ele não estava falando isso, ele era muito bom para Jesus lavar o seu pé. Na verdade ele estava dizendo: o Senhor é muito bom para lavar o meu pé. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não faz parte de mim. E Pedro deveria ter sabido disto, mas ele não disse: Senhor, não só meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça, lave-me por toda parte. Jesus disse: não, você não precisa ser lavado por toda parte, apenas os seus pés. Ele estava tentando dizer para ele: você não é salvo todos os dias, você não precisa continuar voltando a ser salvo repetidamente, mas você precisa das lavagens dos pés. Aleluia ao Senhor. Os pés que são o seu serviço, você precisa disso. Você está no meio de um mundo poluído, Pedro,
E você precisa dessas recargas, essas limpezas, essas lavagens. Você sabe o que a maioria dos pentecostais precisam hoje, e também batistas, metodistas e todos os outros. Ao invés de correr em tudo quanto é lugar, preocupando o seu pastor e aconselhamentos pastorais, falando até os seus olhos saírem das suas órbitas, ou ir para um psicólogo ou psiquiatra, e graças a Deus por esses homens que estão tentando ajudar as pessoas, mas você sabe que a maioria de vocês precisa? Você precisa ir para um altar daquelas das antigas, voltar para o seu quarto de oração, se ajoelhar diante de Deus e ficar lá até que uma explosão do Espírito Santo aconteça na sua vida. É isso que você precisa. Eu quero dizer até que você sinta que todo o céu está na sua alma. Você se sente como o rio Niágara, o Espírito Santo está rolando na sua vida e você quer sair e correr em todo o prédio. Você diz, mas isso aí é fanatismo. Não importa o que você chama, o que você precisa de um mover pentecostal das antigas na sua vida até que algo aconteça. Sabe, ficamos muito modernos hoje e temos uma geração toda de pessoas nervosas. Em nossas igrejas nós tínhamos altares e as pessoas ficavam lá até que eles começavam a chorar. E eles tinham que ter as mãos nos ares louvando a Deus. E depois de um período estavam felizes, começavam a rir no Espírito Santo. E olha, estarem perdidos no Espírito. E quando eles iam para casa à noite, às vezes à meia-noite, eles iam para casa sentindo como se todo mundo havia sido removido dos seus ombros. E Jesus estava em seus corações. Esta é a terapia que você precisa nesta noite. É isto. É isto. Lave-se. E então, ela disse a Ruth, ela disse, unja-te. Este é o Espírito Santo. Unja-te. Unja-te. Este é o problema com as nossas igrejas e é o problema com os pregadores. E é a isto que eu oro, mais do que qualquer outra coisa que eu oro, que é a unção do Espírito Santo. Ó Deus, me dê a unção, que ela possa fluir no meu coração. Deite com o rosto ao chão diante de Deus até que aquelas lágrimas saiam do seu rosto. Senhor, que possa fluir através de mim. Deixa fluir em mim, deixa fluir na minha vida a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja sem o Espírito Santo é como um carro sem um motor. Um cristão sem o Espírito Santo é como uma pessoa sem poder. O batismo no Espírito Santo é o que nos torna diferentes do mundo. O Espírito Santo, unja-te, unja-te, um tipo do Espírito. Você dá a um pregador de uma igreja de Cristo o púlpito e ele prega sobre o batismo nas águas 99 vezes em cada 100. Se você der para um pastor pentecostal o púlpito, se ele tiver algo nele, ele vai pregar sobre o Espírito Santo 99 vezes de cada 100. Aleluia, 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 aleluia. Louvem ao Senhor, a unção, a unção. Você sabe qual é o segredo desta televisão? Não é a música, não é o Jimmy Swaggart, não são os instrumentos, não é a personalidade, talento ou habilidade, mas é a unção do Espírito Santo que vai para os lares, para as salas, para os motéis e alcança aquele bêbado e diz para ele, eu tenho poder, não eu, mas o poder do Deus Todo-Poderoso, a unção do Espírito Santo. É isso que precisamos. E então ela disse, e eu poderia pregar sobre isso a noite inteira, mas eu não tenho tempo. Coloque suas roupas sobre ti. Ela disse para aquela bela garota Ruth, ela disse, lava-te, unge-te, coloque a roupa sobre ti. Quando você começa a olhar uma das grandes concordâncias, que eu não sei, a Strong's ou outra, você vê que as vestes de louvor são mencionadas. As vestes de humildade, de zelo, vestes de amor, vestes de santidade. É isso que Ele quer que você vista. Vista-se com a roupa do amor, vista-se com as vestes do louvor, do zelo, roupa de humildade. É o Espírito Santo, é o que Ele estava falando essencialmente. Noemi estava dizendo para Ruth, é isso que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje. Coloque estas vestes de zelo, vestes de amor, vestes de humildade. Veste-as. É isto que deve ser a sua beleza, senhora. Isso deve ser a sua força, senhores. São estas as vestes que a palavra de Deus diz. E Noemi disse a Ruth, coloque as suas roupas. Aleluia ao Senhor. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre isso. Eu não vou
gastar muito tempo com as roupas e tudo isto, mas você deve vestir-se no Espírito Santo. Vista-se com o amor do Espírito, vista-se no poder de Deus, vista-se no zelo, vista-se na humildade, vista-se em todas essas coisas particulares. Vista estas roupas espiritualmente falando. E então ela disse: e descerás a eira. Olha que terminologia estranha. O que ela está falando aqui? E descerás a eira. Ela está querendo arrumar um marido. Está falando de descerás a eira. Mas eles tinham um costume naquela época, muito antigo, quando os judeus, não sei se eles fazem ou não, mas quando eles faziam a cerimônia de casamento, o homem tinha que jogar um grande pano na cabeça da mulher. Como você gostaria de fazer isso, hein, garotas? Isto queria dizer que ela estava debaixo do seu cuidado de agora em diante. O grupo de defesa das mulheres odiaria isto. Eles iam morrer nessa aí. Senhor, eu não posso dizer todas essas coisas, eu não posso. Louvado seja Deus. E sempre que a cerimônia de casamento, eu não posso falar de tudo isso, eu não tenho tempo, mas ela na essência estava dizendo a Ruth: quando você for lá hoje à noite, eu quero dizer hoje, para colher mais trigo, e você se preparar para ir para a cama, mesmo que era época da colheita, eles trabalhavam todo dia e a maioria da noite, na época da colheita. E quando Boaz, depois de ele ter a sua janta, ele for dormir, você entra lá aos seus pés, deita-se contra os seus pés e puxa a capa para você. Agora, garoto, isso é algo estranho, né? Vocês não tentem isso, tá? Você vai entrar em apuros. Mas isto era um costume judaico, e sempre que você fazia isto, nas circunstâncias corretas, ele vai saber o que quer dizer, e ele sabia. Dessa eira, era uma eira. A eira, todas as vezes que a palavra de Deus fala de eira, fala de duas coisas: fala de julgamento e, em segundo lugar, de humildade. Julgue-se, olhe para si mesmo, pense: se a trombeta de Deus soar hoje, como que eu estou vivendo diante de Deus? E então, humildade. Esta é a maior característica do que Deus quer que a gente seja: humilde. Eu estava em uma rádio compartilhando um tempo atrás, e naquela reunião nós tínhamos alguns dos grandes homens de Deus lá. Morris Plotz estava lá, Mark Bantain estava lá, C.M. Ward estava lá. Alguns dias antes eu tinha estado com alguns outros que eu, é claro, não vou nomear, que também eram, como alguém pode dizer, bem grandes. E havia uma diferença em suas atitudes. Um era arrogante: olha quem eu sou. E lá estava eu com Mark Bantain, que construiu 44 igrejas em Calcutá, 25 anos naquele buraco do inferno. Construiu um hospital que ajudava em muitas pessoas, aqueles que estavam morrendo, alimentando agora 12 mil crianças por dia, milhares sendo salvas. Havia Morris Plotz, que andou em toda a África, você o conhece, um dos grandes homens de Deus. Havia C.M. Ward, quase uma lenda do seu tempo, e a própria essência da humildade. Quando eu saí daquele dia, eu contei para Francis, eu acho que John Starnes estava comigo, eu estava falando com ele, e eu disse: é isso que eu quero ser. Não ser arrogante, não olhe quem eu sou, mas a essência da bondade e da graça e da humildade e do amor. É isto que ele está nos dizendo. Lave-se, está falando com os santos. Unja-te, coloque a vestimenta que está neste livro e desça até a humildade. Você sabe como a história termina. Eu não vou falar de tudo isto, mas o casamento foi feito, a terra foi redimida e Ruth tornou-se, eu não sei, a tatara, mais ou menos 10 ou 12 gerações, a avó de Davi, o rei de Israel, e portanto na linhagem do nascimento de Jesus.
Um dos meus queridos amigos teve uma visão há algum tempo atrás. Ele disse que ele viu o céu, ele atravessou o portão de pérola, e tudo estava tão ocupado, os anjos estavam indo e vindo, tudo estava impecável. E ele parou um anjo excitado e alegre, e ele perguntou: por que toda esta atividade? E ele disse que o anjo lhe disse, ele disse: você não sabe? Ele disse: não, eu não sei. Você não ouviu? Não, eu sou novo aqui. E o anjo disse: nós estamos nos preparando para o grande desfile. Quando os santos virão vestidos em branco puro, lavados no sangue do Cordeiro, marchando diante da grande reunião, será algo muito grande. Te prepares. Incline suas cabeças. Jesus, Jesus. Se alguém recebeu a interpretação desta palavra, fique livre para entregar para nós nesta noite. Precioso Jesus, Pai Celestial, eu te amo tanto. Eu peço nesta noite que teu Espírito Santo possa fluir nos corações do teu povo. Ó Deus querido, nós dependemos de Ti. Nós sabemos que somos pessoalmente indignos. Nós sabemos disso, Senhor. Somente em Ti. Nós também sabemos que somos pessoas necessitadas. Nós sabemos disso. E nós viemos diante de Ti nesta conferência, nesta convocação. Nós viemos diante de Ti para que Teu Espírito Santo possa fluir em nós e através de nós. E eu lhe peço nesta noite que o Senhor possa fazer isto, que alguma alma que está aqui, que está sedenta pelas águas vivas, que esta sede seja saciada. Eu quero que todos fiquem de pé neste lugar, todos fiquem de pé. Precioso Jesus, aleluia ao Cordeiro, glórias ao Cristo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Existem centenas e centenas de pessoas de Deus neste lugar, nesta noite. E durante os próximos 3 ou 4 minutos eu quero que você creia em Deus comigo, que toda escravidão vai ser quebrada, porque eu vou chamar as pessoas para virem para a frente. Mas isto em si mesmo não fará a obra. É preciso o poder de Deus para fazê-lo.